Boa noite. Vamos estar orando e entregando esse culto nas mãos do Senhor. Oremos. Pai, nós te amamos, ó Pai, rendemos graça a Ti. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto fizemos no dia de hoje, por tudo, ó Pai, que iremos fazer ainda até o término desse dia. Louvado seja o Teu santo nome, porque sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Obrigada por tudo, Senhor. Abra os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, entender e praticar. No nome de Jesus que te oro, hoje e para todo sempre. Amém e amém.
esse culto online. A leitura bíblica que iremos fazer nessa noite encontra-se no livro de Salmos 98. Estaremos lendo todo esse salmo. Diz assim a palavra de Deus: Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecido sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor, com harpa e a voz do canto, com trombetas e com som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Amém. Salmo 98 é um convite à salvação do Senhor. Mais de Cristo eu quero ver, mais do teu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto quero andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a unidade da Igreja, salvação para o mundo. Mais uma noite de exposição bíblica para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, avançando ainda no capítulo 1, a partir do verso 7 do livro do profeta Joel. Nesta noite também estaremos orando pelos aniversariantes da semana, o irmão Mateus, que completou agora, no dia 15, mais um ano de vida. Graças a Deus, que Deus te abençoe, Mateus, abençoe grandemente você e te dê muitos anos de vida na presença do Senhor Jesus. Também a nossa irmã Monique, que completa hoje mais um ano de vida na presença do Senhor. Embora esse isolamento social, a quarentena obrigatória, nós podemos nos alegrar por mais um dia, por mais um ano que o Senhor nos concede. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente nos ajudará na continuidade da exposição do livro do profeta Joel. Um dos livros dos profetas menores que eu me identifico muito, Joel, e o outro também, Amós. Dois profetas que profetizaram em sua época e trouxeram realidades para o cotidiano. E, olhando o pano de fundo do livro do profeta Joel, tanto do profeta Amós, nós vamos ver que nada muda com o que estamos vivendo hoje no Brasil, na nossa nação brasileira. Convido você a abrir a sua Bíblia e a ler comigo a partir do verso 7, depois estaremos orando também pelos aniversariantes da semana até aqui. Diz assim a partir do verso 7: Ela arrasou minha videira, arruinou minha figueira, descascou-a e derrubou, deixou seus galhos embranquecidos. Lamenta pelo marido da sua juventude,
à semelhança da virgem vestida de pano de saco. As ofertas de cereais e as ofertas de libação foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão de luto. Verso 10. O campo está assolado e a terra chora, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Envergonhai-vos, lavradores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. A videira secou, a figueira murchou, e a romanceira, a palmeira e a macieira, com todas as árvores do campo secaram. A alegria dos homens se abateu. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco, e lamentai, chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! O dia do Senhor está perto, e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o mantimento não foi cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? A semente será murcha sob seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado, o rebanho de vacas estão confusos, pois não tem pasto. Os rebanhos de ovelhas também estão perecendo. Ó Senhor, clamo a ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas, e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes das águas secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. Ó Deus, na tua presença estamos, Senhor, para te agradecer pelos aniversariantes da semana. Que o Senhor lhes dê muitos anos de vida e saúde. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha sustentando a cada dia o Mateus, a Monique, lhe dando graça sobre graça. Ó Deus, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações nesta noite. Que o Senhor ministre as tuas verdades em nossas vidas, através da pessoa do teu Espírito Santo. Que eu seja apenas um canal, porque a bênção é o Senhor e vem do Senhor para as nossas vidas. É isso que eu já te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade ao livro do profeta Joel, que retrata o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas por que o juízo de Deus para os filhos da desobediência atinge também os justos? A verdade é que a Bíblia também vai dizer que Deus tem prazer na morte dos seus santos. De fato, aqueles que pertencem à salvação de Cristo Jesus, aqueles que pertencem, na verdade, ao grupo de cidadãos que vão morar no céu, de fato, para Deus, isso também não faz diferença. Faz diferença para nós, familiares, que choramos, que sofremos, ficamos tristes. Mas, de fato, Deus se alegra em receber mais um santo na eternidade, já gozando da eternidade com Ele. Então, quando o juízo de Deus vem sobre a humanidade, quando o juízo de Deus, a calamidade vem sobre a terra, como seres humanos, nós às vezes pensamos que só deveria atingir os maus, e só deveria alcançar os maus. Fome, pestes, pragas, terremotos,
desastres. Então, parece que é apenas um castigo de Deus aos filhos da desobediência. E de fato é. Mas por que atinge os justos? Por que atinge também os salvos? Por que atinge os santos? Exemplo, o que estamos vivendo nesta pandemia com o coronavírus. Muitos que brincaram com Deus, muitos que zombaram de Deus a vida toda, muitos que disseram, quando eu ficar velho eu vou para a igreja, quando eu ficar velho eu aceito a Jesus, eu vou curtir bastante a vida. Não tiveram tempo para isso. Sua vida se foi como um sopro. Mas também quantos servos de Deus, pastores, líderes, irmãos em Cristo, que também não partiram em meio a esta pandemia. Seria Deus injusto a ponto desta pandemia atingir também os salvos, os crentes, os devotos, os piedosos? Não, eles só promoveram, na verdade Deus só promoveu um encontro com eles e certamente já estão desfrutando, já estão gozando da eternidade com Cristo. Embora o coração dos seus entes queridos estejam chorando de saudade e de tristeza. Mas de fato é que aqueles que estão salvos já estão desfrutando da eternidade com Cristo, ou que estão perdendo a sua vida física por qualquer outro motivo. Porque Jesus prometeu, aquele que estiver em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, em Mateus 11, 26. Mas aqui, dando continuidade no sermão, que não terminou com um final feliz, não é? Podemos perceber exatamente isso. Terminamos com a máxima, acorda e chora, que foi o que realmente concluiu o grupo de versículos que lemos e expomos aqui na quarta-feira passada. Mas a tendência e o juízo de Deus é tão assolador, abrasador, que só vai mostrando de fato aquilo que já mencionamos a semana passada e aquilo que Deus vai confirmar através da sua palavra nesta noite para o seu coração. Ele arrasou a minha videira, ela arrasou a minha videira, arruinou minha figueira, secou-a, derrubou, deixou seus galhos embranquecidos. Lamenta pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. Então o profeta Joel ele vai intensificando mais ainda, lógico que eram palavras do próprio Deus ao profeta, mas ele vai intensificando cada vez mais o juízo de Deus para que de alguma forma esse medo, não o sensacionalismo, mas que esse medo, essa calamidade que estava se aproximando e consumindo, e as coisas cada vez iam ficando pior, e indo de mal a pior, mas podemos ver o comportamento de Israel, da nação, diante de tudo isso. Então, ao falar da leoa no verso 6, porque a nação poderosa e numerosa invadiu a minha terra, seus dentes são como os de leão, e tem presas de uma leoa. Ela arrasou essa nação poderosa, né? Ao qual falamos que essa nação poderosa arrasou a videira, acabou com tudo, tirou todo o recurso, a figueira. Vamos ver depois, mais à frente, o desastre. Lembra muito aquilo que o profeta Abacuque já havia profetizado no capítulo 3, a partir do verso 17, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Na época de Abacuque, Deus já havia dito que a Babilônia se levantaria para punir Israel pelo seu pecado de idolatria, de afastamento de Deus. Mas a crise de Abacuque era: por que Deus vai usar uma nação mais ímpia, que não teme a Ele, para julgar, para castigar de uma certa forma o seu próprio povo? Então Abacuque fica em crise, mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Esse dia aqui de fato chegou através da praga dos gafanhotos, que foi assolando e comendo, que o cortador deixar, né, o devorador vai comer, e aquela sequência de destruição em massa de uma nação sobre outra nação, de um império, de um reino, de um tempo de reinado, de opressão sobre aquela nação. De fato, isso foi só se agravando. Por quê? Porque aquilo que era essencial para a vida,
o povo estava perdendo. E de todas as formas Deus estava tentando despertar o seu povo ao arrependimento, a chorar, a clamar, a buscar, porque a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento, não vai mostrar nenhum avivamento na Bíblia que não houve lágrimas. Deus queria avivar o seu povo, Deus queria restaurar o seu povo, Deus queria transformar, mudar a sorte do seu povo, mas sem lágrimas, sem arrependimento, sem tristeza no coração, não dá. Não dá, porque de fato é isso que vai mostrar o que quando estamos realmente arrependidos. O salmista vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Precisamos ter essa consciência diante de Deus para que a gente possa experimentar as bênçãos de Deus. Arrasou a minha videira, arruinou minha figueira, secou e derrubou-a, deixou seus galhos embranquecidos. Lamenta pelo marido da sua juventude, a semelhança da jovem vestida de pano de saco. Lamenta como se fosse uma jovem viúva de luto. Deus queria que a nação chorasse como uma jovem viúva, que na flor da idade, na maturação do seu casamento, ela perde seu esposo e tem toda uma vida para viver e ela só resta chorar amargamente. E aqui no contexto de Israel, o casamento não é nem comparado com os de nossos dias, que a noiva já era prometida ao seu noivo com antecedência e que ele morreu sem experimentar a sua noite de núpcias. Essa jovem que perdeu o marido, ela não experimentou a noite de núpcias com seu noivo porque ele era da sua juventude, ela não tinha aproveitado porque ela perdeu ele antes do tempo. Chora pelo marido da sua juventude, a semelhança da virgem vestida de pano de saco. E vestir-se de pano de saco era o maior sinal de humilhação que um ser humano podia mostrar diante de Deus, e jogar cinza sobre a sua cabeça, era dizendo que não era nada. Foi assim, e por isso que Deus não destruiu Nínive, porque o rei, todos os povos, até os animais, vestiram-se de pano de saco. E a virgem chora, a jovem viúva vai chorar pela morte precoce do seu noivo, porque ele não havia deixado nenhum herdeiro. Então ela não tinha direito a nenhum pedaço de terra em Israel. O nome do seu esposo seria apagado da genealogia, porque ele não gerou um primogênito para que possuísse aquela terra que ele iria deixar. Então quando ele morria sem deixar filhos, todo o seu dote, toda a sua terra, fazenda, o que ele tivesse, passava tudo a ser do governo. A viúva, além de jovem, ela ficava desamparada. Então pense, ela chorava amargamente em todos os sentidos, porque perdeu o marido, porque ele não deixou nenhuma terra para que ela pudesse cultivar, não lhe deixou um herdeiro, um filho para lhe dar alegria, para que quando ela olhasse para o filho lembrasse e sentisse alegria e lembrasse do seu esposo. Então ela perde o seu esposo antes de ter um herdeiro, e as posses, as terras daquele noivo, os dotes dele ia todo para o governo da época, porque era uma lei de Moisés. Então ela não tinha como ter nada, ela ficava viúva e desamparada. Por isso que o contexto de viúva na Bíblia é muito diferente do contexto de viúva hoje, né? Então ela ficava totalmente desamparada. Então o profeta Joel está assemelhando isso para que eles pudessem pensar e chorar o prejuízo, chorar não só o sentimento, não só a dor, mas também o prejuízo que a sua desobediência estava lhe causando. O prejuízo estava sendo que os gafanhotos, as pragas de gafanhotos estavam consumindo toda a plantação. Como ia ter oferta na casa do Senhor? Se a oferta, os dízimos e ofertas antigamente não era em dinheiro, em cédulas, em notas, em níqueis. Os dízimos e ofertas iam de regra, além, principalmente na época mais antiga, ainda quando não se tinha moeda, era com os mantimentos, era com o animal do campo, com o gado. Na época de Jesus a gente já vê falar mais de moeda, de impostos, de câmbio, mas no Antigo Testamento ainda tinha, mas a prática comum mesmo de ofertar na casa do Senhor era com a sua plantação, era com a videira, era com o produto da oliveira, era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Literalmente, os sacerdotes, eles viviam e se alimentavam dos mantimentos da oferta que era levada para o templo. E aqui podemos observar exatamente isso
lamenta, Deus convoca o povo a pensar como uma jovem viúva que não experimentou a noite de núpcias e o prejuízo que ela teria de, depois de ainda não ter casado, ter ficado desamparada por não ter recurso nenhum depois disso. E não menos nem ter um filho para chorar ou para se alegrar quando ele crescer, lhe dando toda a alegria. E aqui no 9 vai corroborar e vai completar aquilo que eu acabei de dizer. As ofertas de cereais, as ofertas de libações foram eliminadas do templo do Senhor. Se a figueira estava assolada, a videira estava embranquecida, se estava acontecendo toda esta assolação, essa sequência de calamidade que Israel não conseguia entender, enquanto isso acontecia, eles ainda estavam vivendo a sua vida de forma natural e comum, assim como estamos vivendo hoje. Então podemos observar que a oferta de libação, de cereais, foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão de luto. É a linguagem que o profeta Joel vai usar. Olha o verso 10. O campo e a sequência de destruição vai acontecendo. Não que quando as coisas estão dando errado em nossa vida, não vamos ser como um amigo de Jó. Não vamos pensar como eles. Que é uma cultura de, você está em pecado, tem alguma coisa errada. Mas de fato devemos analisar quando as coisas começam a ir de mal a pior. Quando as coisas começam a ir de mal a pior, devemos analisar onde é que estamos errando, se estamos errando, para que venhamos nos arrepender, voltar atrás e nos prostrar diante do Senhor. Porque às vezes uma sequência de calamidades, de catástrofes, de coisas ruins em nossas vidas, às vezes é Deus nos mostrando que precisamos consertar a nossa vida. E tem pessoas que as coisas dão errado, e nada está acontecendo. Dão errado e são incapazes de parar e fazer uma autoanálise da sua vida e ver alguma coisa está, como diz na linguagem de hoje, não está batendo. Alguma coisa precisa ser revista em minha vida. Não necessariamente isso, mas essa análise tem que ser feita. Ainda que não encontremos nada diante do Senhor, amém, como Jó que não encontrou, mas devemos fazer e viver em constante autoanálise diante de Deus, para que quando o juízo de Deus chegue, quando a calamidade chegar, quando as coisas ruins começar, quando o mundo começar a desabar em nosso redor, a gente lembrar que Deus está conosco. Nós precisamos chorar mais, lamentar mais, nos consternar mais. Estava faltando sensibilidade naquela nação. Não é nada parecido com a nação de hoje, né? Estava faltando sensibilidade nos irmãos. Nada semelhante ao que estamos vendo hoje em nossos dias, né? Então podemos observar isso e pedir essa direção de Deus, pedir a Deus as suas misericórdias, porque as coisas só iam piorando na época do profeta Joel. Haverá um sinal de esperança, haverá o dia do derramamento do Espírito, mas até isso acontecer, quantos anos de calamidade, de assolação, falta de arrependimento, de contrição, de sensibilidade, que é o que impede que nós venhamos receber as bênçãos espirituais de Deus em nossas vidas. A bênção do perdão, a bênção da graça transbordante e restauradora de Deus em nossas vidas. Precisamos estar atento a isso. Olha o que vai dizer. O campo está assolado, já havia figueira, videira. Agora vem o verso 10. O campo está assolado, a terra chora, pois o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Está acabando tudo, está indo de mal a pior. O vinho novo, que o vinho novo é sinal de alegria, de coisas novas, de alegria mesmo. Acabou. O azeite, que era necessário, estava em falta. A figueira, a videira, acabou. Está tudo acabado. E parece que está tudo acabado. Mas tudo isso com a intenção de envergonhar, de humilhar os homens. Os magistrados, os líderes espirituais daquela nação eram os maiores responsáveis para o que estava acontecendo. Assim como os líderes de hoje, os governantes corruptos do nosso Brasil, seja ele de qual partido for, essa pouca vergonha que estamos vendo, eles prestarão conta diante de Deus,
líderes, falsos profetas, que vivem manipulando a fé do povo, enganando o povo e indo de mal a pior, devastando casas e famílias, irão prestar contas diante de Deus. Olha o que vai dizer aqui o verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, chorai, viticultores, chorai, viticultores, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo foi destruída. Será que tudo devastado, tudo destruído, e vocês são incapazes de chorar? Vocês são incapazes de se envergonhar diante de Deus e procurar fazer uma releitura de vossas vidas? Vocês que são os lavradores da terra, por que essa praga chegou na terra se vocês são os lavradores? Por que essa assolação? Por que vocês não estão conseguindo administrar essa praga? Ou essas pragas? Chorem, viticultores, chorem. Chorem, viticultores, porque as vinhas estão sendo devastadas, o vinho novo já foi, o azeite está em falta. Envergonhai-vos, porque a colheita do campo foi destruída. O 12 ainda vai de mal a pior. A videira secou, a figueira murchou. A videira secou, a figueira murchou. E a romanceira, a palmeira, a macieira, com todas as árvores, os campos do campo secaram. A alegria dos homens se abateu. A alegria dos homens se abateu. Porque tudo que era recurso natural para sobreviver, tudo que eles precisavam para se alimentar, come Amós, que Deus vai dizer, eu deixei vocês de dentes limpos. Ou seja, eu deixei vocês com fome, eu devastei toda a terra, e vocês não se arrependeram. Eu deixei vocês com os dentes pregados na parede de fome, vocês não se arrependeram. Portanto, assim te tratarei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Tudo isso, mecanismos que Deus usa através das catástrofes naturais para humilhar a humanidade, para humilhar o homem. O que é que o homem faz? Deus manda a pandemia para humilhar a humanidade, matando milhares e milhares e milhares de pessoas. O que é que os homens fazem? Desviam milhões dos cofres públicos. Roubam o dinheiro, o pouco do dinheiro do povo. E em corrupção, cá para nós, o Brasil é recorde. Bate o recorde. Estamos contextualizando e falando da nossa nação, falando do nosso povo. Em vários estados, milhares e milhares de pessoas morrendo. E em vez de isso gerar uma comoção maior, está gerando mais corruptos. Como não dizer que não tem nada a ver com o livro do profeta Joel, o que estamos vivendo em nossos dias, como nação e como igreja, como povo de Deus e como cidadão que somos? A videira secou, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira, e todas as árvores do campo secaram. A alegria do homem e dos homens se abateu. Agora entra aqui a responsabilidade dos líderes espirituais, dos sacerdotes, diante de tudo isso. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco, lamentai e chorai, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de cereais e as ofertas de libações foram eliminadas do templo do Senhor. Decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni-vos os anciões, que são os presbíteros, que são os líderes da igreja, e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. É momento de clamar, é momento de nos reunir, não é momento de entretenimento, não é momento de distração. É momento de clamor, não momento de entretenimento. Não, é momento de clamor. É momento dos sacerdotes vestir-se de pano de saco. É momento de nós, líderes religiosos, pastores, presbíteros, diáconos,
líderes, chorar pela esta nação, chorar por esta igreja, chorar pelos que estão se perdendo, chorar porque não estamos podendo nos reunir, chorar porque estamos impedidos. Mas o que nós vemos na realidade em nossos dias não é bem assim. As pessoas precisam ir no mercado porque precisam comprar comida. O mercado, onde todo mundo coloca a mão em tudo, mas precisamos ir. Precisamos ir no caixa eletrônico para sacar um dinheiro, colocar o dedo nos botões, estarmos expostos. Precisamos pegar uma fila no banco, lotérica, seja onde for, para pagar uma conta, porque em todos os lugares hoje, a maioria das pessoas, 80% da população precisa pegar fila para tudo que vai fazer, para comprar um pão, para tudo que se vai fazer. E alguns levamos até mais de 1 hora na fila. Podemos ir em todos os lugares, mas quando dissemos que temos que ir à casa do Senhor, rapidamente surge uma reportagem de alguém morrendo. Rapidamente alguém tão preocupado mais com os irmãos do que o pastor, para dizer: pastor, cuidado, porque está morrendo muita gente. Ainda não é hora. Mas não está liberado? A prefeitura não liberou? O governante não liberou? Não, mas está liberado, mas não é bom que a gente faça. O governo liberou R$600 para famílias carentes, as pessoas que precisam, que não tem carteira assinada. Liberou, então não precisa pegar também. Liberou para ir no mercado, então não precisa ir no mercado também. Liberou para ir no shopping, então não precisa ir no shopping também. Liberou para caminhar, então não precisa você caminhar também. Mas liberou para estar na igreja, mas ainda não é hora de estar na igreja. Mas é hora de estar no mercado, na padaria, no cinema, onde for, todos os lugares, restaurantes. Mas para a igreja é o lugar de maior contágio, é na igreja. Principalmente na PIB da Cancela Preta. É o lugar de maior contágio. Na mente de alguns, infelizmente. Porque os outros estabelecimentos, os outros lugares, tudo foi liberado, mas você precisa ir, porque está liberado. Pegando condução, trem, metrô, tem irmãos que até hoje não pararam de trabalhar. Graças a Deus que não pararam, tendo quem não tem o privilégio de ter o seu carro para ir e voltar. Pegando condução, pegando ônibus, eu encontro às vezes algum irmão vindo do ponto de ônibus, à noite. E Deus guardou durante essa pandemia inteira, indo para o centro da cidade, voltando. Indo para outros lugares do Rio de Janeiro, voltando, e Deus guardou, protegeu. Se pegou ou não, venceu, Deus curou. Mas a igreja é o lugar onde temos que ter o maior cuidado de fazer um culto de 1 hora, para que isso não aconteça, para que ninguém pegue o Covid na igreja. Só a misericórdia de Deus, irmãos, precisamos despertar. E às vezes nós que ficamos mais preocupados, os que ficam mais preocupados são os que menos choram pela situação de fato que estamos vivendo. É preocupante, é real, é mortífero. Esse vírus tem matado pessoas. Mas o Senhor tem guardado os seus. O Senhor tem guardado o seu povo. E ainda que pegue em alguém do seu povo, o seu povo estará com o Senhor. Mas não tentarás o Senhor teu Deus? Então não vá no mercado. Então não vá na padaria. Então não vá pagar suas contas. Então não saia de casa. Não fique 3, 4, 5 horas na rua. Não gaste 2 horas caminhando na rua, que alguém pode espirrar e uma gotícula do espirro pegar em você. Tem coisa pior do que isso. Tem risco maior que corremos de ao estar no mercado, ao estar na rua exposto, numa fila de banco. Há risco pior do que esse. Maior do que os nossos próprios profissionais de saúde, que são membros da nossa igreja, que trabalham na linha de frente, cuidando do vírus, e Deus guardou, Deus protegeu e tem protegido. Lá, tendo contato com o enfermo, com o doente.
Lá tendo contato, a gente tem que falar, porque às vezes só fica lá em Joel. E a gente? E aqui? E a PIB-CP? E o Rio de Janeiro? Cancela Preta? Como é que fica diante de tudo isso? Qual a postura do sacerdote, dos anciãos, dos líderes, do povo diante disso? Cadê o choro, o jejum, o pano de saco, a humilhação para isso acabar logo? Ou damos graças a Deus cada vez que o número aumenta e o prazo de abertura se alonga? No nosso caso, não. Ou damos graças a Deus quando essa quarentena ainda é prorrogada? Tem pessoas às vezes que demonstram um certo alívio porque não vai ter, porque cancelou o culto. Às vezes demonstram um alívio. Ufa, não vai ter, ainda bem. Não, ainda não é hora de ter culto, não. Não, ainda não é hora disso, não é hora disso, mas não é hora de fazer outras coisas também. Entende? Não é que não tem que fazer, não é que não deve fazer. Amém, faça, Deus protege, Deus guarda. Mas se a gente pode fazer todas essas coisas, por que só para estar em culto, em adoração, em clamor, em jejum, e cultuando, que a gente não pode? Porque só na igreja que você vai estar sendo imprudente se você for. Porque só no culto que vamos ser imprudentes se você estiver lá. E na rua, exposto ao vento, o que o vento traz, a poluição do ar. Nós não temos que estar, não temos que ir, não temos que estar ali. Vamos chorar mais, irmãos. Liderança da PIB-CP, vamos chorar mais. Vamos nos humilhar mais pela situação que estamos vivendo. Vamos clamar, vamos chorar juntos. Vamos chorar juntos. Vamos clamar juntos. Vamos orar juntos. Vamos fazer uma corrente de choro, uma corrente de humilhação. Vamos fazer uma campanha da vergonha, campanha da humilhação, campanha do choro, alguma coisa desse tipo, para que isso seja dissipado de uma vez por todas do nosso meio, porque os sacerdotes não estavam nem aí, eles queriam entretenimento, eles queriam alegria. Eles queriam ver qual seria o próximo método de alegrar e entreter o povo, em vez de fazer o povo chorar e lamentar. É por isso que algumas pregações, ou eu diria a maioria delas, que o Senhor coloca para que eu ministre, elas se tornam indigestas para alguns. Que eu não sei quem, mas eu sei. A gente sente. Porque confronta. Não pode odiar a Bíblia, então odeia o pregador. Não pode odiar a mensagem, então odeia o mensageiro. Mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus, com a verdade. Joel experimentou isso. As coisas pioravam. E na hora de cobrar, cobrou de quem? Do sacerdote. Cobrou de quem? Uma postura religiosa, uma postura piedosa do sacerdote. As igrejas do Apocalipse estavam do jeito que estavam, as 7 igrejas. Mas a carta era para quem? Para a igreja ou para o anjo da igreja? Que era o mensageiro que estava naquela igreja. Ó sacerdotes, vestivos de pano de saco, lamentai e chorai, ministros do altar. Entrai, passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Decretai um jejum, convocai a assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra. Joel parece que era batista. Ele era batista, mandou convocar a assembleia solene, reunir os anciãos, todos os moradores da terra no templo do Senhor, Deus, e clamar ao Senhor. Eles podiam clamar em casa, eles podiam clamar no monte, eles podiam clamar em todo lugar, mas ali sempre foi chamado casa de oração, onde o povo tinha que estar reunido para clamar.
onde o povo estava reunido para clamar, interceder. As igrejas, como os comércios, foram fechados por um único motivo: o motivo de aglomeração, o motivo de não acumular pessoas, de não aglomerar pessoas. Então não precisa você ficar com medo de passar na calçada da igreja, no portão da igreja. Se você estiver na rua e quiser beber uma água, passar ali no bebedouro, beber uma água. Graças a Deus, como os que têm levado os seus cereais na casa do Senhor, os dízimos e ofertas e mantimentos, vão lá e têm ido lá, já vão fazer 4 meses nessa rotina, e Deus tem abençoado, tem guardado. Foi esse o motivo. Devemos estar voltados para Deus com a nossa realidade. Sacerdotes, convoquem uma assembleia, chamem os anciãos, chamem todo o povo. Para onde? Para ir para o templo orar, clamar. Não, mas ali não era pandemia, era uma praga de gafanhotos. Deus deu a referência, o lugar onde Ele queria que o povo se reunisse para clamar, no templo do Senhor. Você não quer aglomerar não? Vai só. Entra lá, clama ao Senhor. Você pode clamar em casa, você pode clamar no teu quarto, você pode clamar em qualquer lugar. Mas ali é chamado casa de oração. O templo da primeira igreja batista da Cancela Preta é chamado de casa de oração diante do Senhor, onde o povo se reúne para clamar ao seu nome. Diante desse fato inédito que estamos vivendo, só nos resta, anciãos, líderes, nos unir, nos reunir para chorar, para clamar e pedir as misericórdias de Deus. Decretai um jejum, convocai a assembleia, reúne os anciãos, clamai ao Senhor. Ah, que dia! O verso 15, o Joel vai irromper. Ah, que dia! Uma palavra de interjeição, assim como a palavra ó, que expressa sentimento. Ah, que dia! É como se ele tivesse vislumbrando aquilo. O dia do Senhor está perto, vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, vamos aproveitar enquanto é dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ah, que dia! O dia do Senhor vai ser assolação. Por isso que Amós também vai dizer: por que vocês anseiam no dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como que alguém correndo de um leão vai dar de cara com o urso. Os homens procurarão buraco para se esconder como topeira e não acharão. Não acharão. Assim será o dia do Senhor. É o que o profeta disse. O dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, será uma força destruidora da parte dele. Olha o 16. Por acaso o mantimento não foi cortado diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo não foram cortados do templo do nosso Deus? Não é isso que estamos vivendo, irmãos? Olha para esse verso 16 e olha para a realidade de hoje, daquilo que você acabou de ver, de repente, há poucas horas nos jornais, ou diante dos seus olhos na vida real. O Senhor cortou tudo isso e não gerou arrependimento. A semente está murcha sobre os seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu, está tudo acabado. Ah, que dia! O dia da vingança do Senhor, o dia da vinda do Senhor. E o Senhor irá voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar um povo que é completamente seu, porque o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, e os que são de Cristo sabem que são de Cristo. E os que têm dúvidas, não são. Porque você não pode ter dúvida se você é de Jesus. Porque se você tiver dúvida, o seu desespero da morte é muito maior. Medo nós temos.
querer morrer antes da hora, com tantos sonhos e projetos, ninguém quer. Mas o seu desespero será maior se você tiver dúvida da tua salvação. E se você tem dúvida da sua salvação, talvez seja porque você nem a tem. Mas nunca é tarde para buscar o favor do Senhor e o arrependimento, com choro e lágrimas, e alcançar a salvação genuína, instantânea e eterna do Senhor Jesus na sua vida. O verso 18 até o 20 para encerrar. Como murge o gado, os rebanhos de vacas estão confusos, pois não têm pastos. Os rebanhos de ovelhas também estão perecendo, porque não tem pasto. O cereal acabou. Então, o que é que alguns fazem? Vamos dar palha, porque não tem cereal, não tem trigo, não tem um celeiro, não tem uma sementeira, não tem cereal. Então dá palha. É melhor palha do que morrer. Porque a mandíbula vai mastigando a palha e vai enganando o estômago e vai dando a sensação, mandando a mensagem para o cérebro de que o organismo está sendo alimentado. Mas vai estar vazio, porque é só palha. Assim muitos têm vivido. E assim muitos pastores, sacerdotes têm feito. Não tem cereal, então dá palha. Por quê? Porque não tem cereal. Mas que nunca falte cereal na sementeira da pilha e da cancela preta. Que eu seja apenas o mordomo que abre a dispensa, pega o cereal e coloca para o povo de Deus. Que eu seja apenas um mordomo da mansão, da igreja, da casa do Senhor, ao qual me confiou a sua dispensa, que é a sua palavra, para liberar o cereal, para que o povo possa se alimentar neste mundo faminto, neste mundo onde muitos estão morrendo de fome, de doença, e o pecado, que é pior do que a morte, que é pior do que a doença, que está impregnado no ser humano. O livro de Joel é um confronto com a realidade. Ou você odeia Joel, ou você odeia o pastor Edivan. Porque o livro do profeta Joel confronta com o teu comodismo, confronta com a tua bela maneira de pensar, confronta o teu bel prazer, confronta o teu conforto. Mexe com a tua estrutura, abala o teu raciocínio e te traz para a realidade da vida. Chama para a realidade. As ovelhas estão perecendo. Então, no verso 19 e 20, o profeta dá um clamor de esperança. Ó Senhor, eu clamo a Ti, porque o fogo destruiu as pastagens secas e as chamas queimaram todas as árvores do campo. Eu clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia, porque não tem saída para o Teu povo. Tenha compaixão, Senhor, porque o Teu fogo está abrasando, consumindo, acabando com tudo. E no 20, até os animais do campo suspiram por Ti, porque as correntes das águas secaram, o fogo destruiu as pastagens secas. Até os animais suspiram por Deus, até os animais clamam a Ti, Senhor. Eu também clamo a Ti. Clame ao Senhor onde você está. Que esta noite seja a noite do clamor. Esta noite seja a noite da vergonha, da humilhação, do choro, mais uma vez, diante do Senhor. Buscando a provisão de Deus, para que logo essa praga cesse. Para que a mortandade no mundo diminua, em todos os países, não só no nosso estado. Para que em breve possamos estar juntos na congregação dos santos, clamando e orando juntos, e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, e poder dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Ó Pai, eu te peço que a Tua palavra abençoe cada família da Tua igreja nesta noite. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja
sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz amém e amém.